Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Cantinho de Jesus. A esse horário em que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um momento muito importante, porque é o momento da nossa partilha. E nós estamos, estudando o Evangelho na sequência, não é isso, Mari? É a sequência. E hoje nós estamos no capítulo 10. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma que Allan Kardec encontrou de estudar os preceitos morais que Jesus nos ensinou. Então o Espiritismo, ele estuda a Bíblia também, mas ele vai tirar daquilo que Jesus nos ensinou o que a gente pode desenvolver moralmente. Porque o que a gente desenvolve moralmente, a gente adquire patrimônio na alma. E como a alma ela é imortal, a gente sabe que o corpo físico morre e a alma não. Então a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo para aprender a angariar tesouros na alma. Tudo bem? E quais são esses tesouros? Aquilo que Jesus nos ensinou e que depois que a gente entender, a gente é capaz de praticar. De praticar com quem? Uns com os outros. Se a gente não praticar uns com os outros, é como se esse tesouro, que a gente pode ficar rico do espírito, da alma, ele enfraquecesse, ele perde o vigor. E ao invés da gente ser feliz com essa fortuna que a gente conquista, a gente nem adquire a conquista na íntegra e nem consegue ser feliz. Então, no capítulo 10 é uma das bem-aventuranças. Eu deixei alguns, emprestei algum evangelho aí para vocês. E no capítulo 10 está assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, não é isso? Para a gente poder acompanhar como é que a gente estuda esse capítulo. Por que essa misericórdia? Como é que a gente vai entender? Porque a misericórdia em ação, ela é um caminho verdadeiro para a felicidade. Se eu quero ser feliz, eu preciso entender e praticar as bem-aventuranças. Porque bem-aventuranças significam feliz. Então, se eu falar bem-aventurados os misericordiosos, ou se eu falar felizes os misericordiosos, é a mesma coisa. Então, a gente tem que aprender a ser feliz. Porque ninguém nasce sabendo ser feliz. Jesus veio na terra para ensinar a gente o caminho dessa felicidade real. Dessa que qualquer um pode exercer. Independente se for rico ou se for pobre, se for mulher ou se for homem, se for do Brasil ou de um outro país, se for jovem ou se for idoso, qualquer um é capaz de aprender a ser feliz. E aí eu faço uma pergunta muito importante para vocês nessa tarde. Vocês querem aprender a ser feliz? Sim. Querem? Não vale a pena ser feliz? É melhor ser feliz do que andar amargurado, não é mesmo? E se a gente aprender a viver amargurado, agora com Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos aprender a exercer a felicidade. Porque exercendo a misericórdia, a gente alcança a felicidade. Agora ficou bom, não ficou não? E aí a gente vai ver como é que Jesus ensinou isso pra gente viver agora. Porque se a gente alcançar essa misericórdia, mas não é a misericórdia que Deus vai ter com a gente não, porque Ele sempre tem. Mas essa misericórdia que a gente consegue exercer com o nosso amigo do lado, com o nosso vizinho, com o nosso chefe, com a gente aqui, quando vocês vêm aqui para o cantinho, não é? Vocês também têm que ter misericórdia com a gente. Porque a gente não é Jesus, sabe? A gente é um tanto de coração imperfeito, querendo, cheio de boa vontade, querendo fazer o bem. Mas nós ainda também não aprendemos a misericórdia como um todo, assim, ainda não. Porque ela é um aprendizado que ela acontece assim, conta-gotas. É um pouquinho a cada dia. Porque ela parte daquilo que eu estou e daquilo que eu sou. Então é de como eu sou, eu vou entender e praticar misericórdia.
coisa assim grande, espetacular, sabe? Ninguém vai sair daqui agora e falar assim, já sou igual Jesus. Quem aqui já acha que é igual Jesus, levanta a mão. Pois é, gente, eu também não sou, mas eu não desisto de aprender com Ele para que eu também possa ser feliz como Ele é feliz. Ou alguém aqui duvida que Jesus é feliz? Não, Jesus é feliz demais. E eu quero essa felicidade para vocês. Querem a felicidade de Jesus? Sim, não é? Fala a verdade. Eu estou caçando a felicidade dele. Eu também. Então nós vamos aprender lá no Evangelho. Se vocês olharem aí, ele vai começar a falar para a gente sobre a importância da misericórdia. Vai citar algumas partes do Evangelho que já está escrito lá na Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, então a gente vê como que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não inventa uma coisa da cabeça de Kardec. Ele pega exatamente o preceito lá dos evangelistas da Bíblia. Porque às vezes a gente olha o livro assim e pensa assim, isso não é coisa dos espíritas, né? Os espíritas não sabem nada, porque o que tem mesmo está lá na Bíblia. Mas às vezes a gente lê na Bíblia e falta um pouquinho da gente, como é que seria isso na vida prática de hoje? Então Kardec, ele ensina pra gente como é que a gente pode praticar aquele ensinamento que está lá na Bíblia nos dias de hoje. Como é que a gente pode viver feliz à luz do Evangelho de Jesus, que é muito importante. Então, quando ele diz assim, lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 1, que vai ter uma citação de Mateus. Quem está aí para o Evangelho vai poder olhar que é uma citação de Mateus, para a gente poder entender o que é que Jesus está falando. E ele vai ensinar para a gente o que é essa tal de misericórdia. Então, olha, primeiro, a gente precisa entender que para a gente alcançar a misericórdia, a gente tem que se esforçar para acolher tudo com amor. Tudo e todos. O que é isso? Vai ter desafio na vida, gente? Vai. Mas aí como é que eu vou fazer quando eu olhar para o desafio que aparece na minha frente e vou ficar revoltado? Que Deus é esse que me mandou esse desafio? Eu não sei vocês, mas na minha vida, quando eu tive filho, tenho 2 filhos. E esses 2 filhos foi uma bênção assim para mim, né? Primeiro a gente ganha neném, acha, vai criar. Porque ter filho é uma coisa, ser mãe é outra completamente diferente. Ser mãe a gente vai aprendendo, desenvolvendo ao longo que o filho vai crescendo, não é assim? E acha desafio, meu Deus do céu, é desafiador demais. Mas se a gente se revoltar, a gente mata o filho, mata. Mata, gente, porque tem dia que eu olho para aqueles meninos meus e falo, meu Deus do céu, eu que pus para fora, mas que vontade de pôr para dentro, mas não entra mais, entendeu? Mas vou guardar, mas não pode. Porque então a gente tem que acolher com amor, a gente tem que entender o que é isso, quando a gente acolhe um desafio com amor. É quando a gente entende que se a gente superar aquele desafio, a gente vai ser maior do que a gente era antes dele. Quem aqui tem filho, levanta a mão para eu poder... Isso, bacana. Olha para você como é que Deus é misericordioso. Pôs os filhos na vida da gente para a gente ter desafio, para aprender a ser melhor do que a gente era antes de ter filho. Quem aqui já acha que melhorou um pouquinho depois que aprendeu a ser mãe ou a ser pai depois do filho? É completamente diferente de antes, quando a gente tinha filho, não é? Para ter ideia, antes de ter filho, a gente pode até morrer, que a gente fala, se morrer não tem problema, ninguém vai se sentir. Depois que a gente tem filho, a gente fala, vou morrer não. Quem é que vai cuidar dos meus meninos, né? Não? Meus meninos vão ficar sem mim, quem eu tenho que dar conta deles, quem vai criar eles? Então, isso é que é acolher o desafio para a gente entender o que é misericórdia. E aí, a doutrina espírita vai mostrar para a gente como que a gente faz isso, para entender a misericórdia como bálsamo, como que Jesus nos ensina. E aí, lá no Evangelho, ele vai falar assim: o que é essa tal misericórdia que Jesus nos prometia e que trazia felicidade? Quem é que consegue imaginar aqui o que é essa tal misericórdia? Quer contribuir? O que será que é essa tal misericórdia aí que Jesus ensinava? Porque Jesus ele não falava de grande coisa, assim, só para as pessoas assim, entendidas, compreender, só para os ricos e os poderosos poder exercitar e eles encontrarem a felicidade. Vocês acreditam nisso? Não, Jesus falava e ensinava para que
seja mulher, seja homem, seja criança, seja idoso, qualquer um é capaz de aprender essa misericórdia e se praticar, já é feliz agora. Não precisa nem de morrer para ir para o céu para ser feliz. Já começa a sentir o sabor da felicidade agora. E aí ele vai nos falar uma coisa muito interessante. Ele vai explicar assim, que a misericórdia ela é um sentimento que nos leva a esquecer a ofensa sentida, a perdoar. Então misericórdia tem a ver com perdão. Porque se a gente não perdoa os erros dos outros e os nossos também, a gente não vai conseguir usar de misericórdia. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que a gente conhece, alguém que acabou se envolvendo com o tráfico. Que eu geralmente conheço. Aí fez umas coisas erradas, né? Fez. Por essa coisa errada que fez, vai ter que arcar com a lei dos homens, não vai? Vai. Vai ter que responder na justiça, vai ter que fazer tudo isso. Ele vai ter que haver com a lei dos homens. Eu sou a lei dos homens? Não. Vocês são a lei. Alguém tem algum juiz aqui, gente? Tem algum policial? Então nós não somos. Mas nós somos o que dessa pessoa que errou, que falhou, que infringiu a lei? O que nós somos? Tem pai, tem mãe, mas além desse núcleo familiar, enquanto tendo Deus como pai, o que nós somos dessa pessoa que infringiu a lei dos homens? Se Deus é nosso pai, Deus é pai dele? Sim. Deus é pai nosso? Sim. Então ele é o que nosso? Irmão. Se eu não tiver misericórdia para com ele, apesar do ato falho dele, eu não consigo conviver bem com ele. E quem não convive bem, não vive bem. Olha que diferente, né? Quer dizer, se eu não convivo bem com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, eu não vivo bem, não? Eu não vive não. Porque você vai ter que as pessoas azucrinando sua cabeça o tempo todo e você azucrinando a cabeça delas também. Tem jeito de viver bem assim, gente? Tem não. Então a gente aprende que a misericórdia com Jesus é deixar que cada um responda por seus atos. Mas a nossa irmandade é inquebrantável. Olha essa palavra até difícil de entender. Ela é inquebrável. Nós não podemos quebrar a nossa irmandade, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E é isso que Jesus veio ensinar para a gente. Para praticar essa misericórdia, eu preciso compreender que todos os erros que os meus irmãos do mundo inteiro, até aqueles que já desencarnaram, não é capaz de desvincular dele de mim como irmãos que somos. Mas Tati, é difícil, não quer ser irmã dele não. Deus, você é irmão do assassino? Ah, sinto muito, você não quer, mas você é. Não, mas eu não vou ser irmã, não, eu te conjuro, porque ele bateu na mãe dele. Um filho que bate na mãe não merece perdão. Eu falei, olha, sinto muito. Você pode até achar que não merece perdão, mas ele é seu irmão. Não, mas aqui você não está entendendo, ele fez tudo. Não, eu não estou dizendo que você vai compactuar com o erro dele, porque perdoar não é compactuar com o erro e nem alimentar o erro do outro, mas é ter plena consciência que se ele errou, ele é capaz de consertar. Por isso que eu posso ter misericórdia com ele. Porque não tem ninguém, nenhum filho de Deus que é capaz de errar e não é capaz de consertar o erro. Entendeu? Então, se eu ficar ofendida com o erro do outro, quem é que está perdendo a felicidade? É ele. E eu também. Sabe por quê? Porque ele vai ter um momento de reparar. Ele reparando o que ele fez, ele já está limpinho. Aí ele já está limpo e eu ainda estou com raiva dele. Quem é que está sujo? Eu. Que eu ainda estou lá vivendo o erro que ele já até consertou. Mas eu estou aqui na minha memória. A pegada. O que está me faltando? Misericórdia. Entendeu mais ou menos assim, o que é o sentido desse sentimento de misericórdia? Igual Jesus fala pra gente,
Evangelho é exatamente nesse item, no primeiro item, que ele fala assim, olha, como que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, diz assim, o complemento, ele é um sentimento, né, que é um complemento da brandura. Ela a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam a alma sem elevação, nem grandeza. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então a misericórdia ela é toda mansidão e caridade. Então não adianta eu querer dar uma xícara de arroz para minha vizinha, que ela ficou sem arroz, mas na hora que eu dou, eu chego em casa e falo assim pro meu marido, a Gadali vive pedindo, nossa senhora, nunca tem nada. Né? Cadê a minha misericórdia? Né? Tá rindo que às vezes já fez isso. Então eu já chamaram a frente para não fazer. Deu para entender? Porque às vezes parece ofensivo alguém pedir pra gente uma xícara de arroz. Fala assim, eu tenho que ir lá no cantinho, eu assisto todas as palestras bonitinhas, recebo a minha cesta, agora vem essa aqui que não vai lá, não faz o cadastro dela e fica aqui pedindo uma xícara de arroz. Ajuda ela, gente. Tem misericórdia. Ela não entendeu o caminho, não achou o caminho do cantinho. Vai ver que a gente não é um convite vivo do Evangelho de Jesus. A pessoa olha você que vai lá no cantinho pegar a cesta, mas está aqui falando de todo mundo do bairro. Não vai adiantar nada, não vai adiantar? Não vai adiantar. Então a gente precisa entender que a gente precisa perdoar até aquele que ainda não entendeu o caminho da felicidade. Tá tudo bem, o importante é eu cuidar desse caminho que eu quero ser feliz. Então a primeira coisa para a gente alcançar misericórdia, praticar misericórdia é ter o sentimento real, inteligente. Não é só uma questão assim, mas eu não gosto dela. Perdão não tem nada a ver com gostar. Você pode perdoar sem gostar do outro. Já ficou mais fácil, não ficou não? Estou falando para você gostar da pessoa. Gostar é um sentimento pessoal. Perdoar é uma coisa racional. Eu preciso entender que o outro, eu gostando ou não gostando dele, é meu irmão. Mas quem que intitulou meu irmão? Uai, Deus, vai lá e briga com ele. Você quer brigar? Deus fez alguma coisa errada? Não fez. Então eu tenho que entender o seguinte, ó, pela lógica, eu preciso perdoar isso porque uma hora nessa terra, todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai exercer a misericórdia. E aí a gente vai estar lá feliz, ele lá feliz e a gente aqui faltando perdoar. Então não faz nem sentido. Não interessa se é mãe, pai, irmão, amigo, vizinho, chefe, conhecido, alguém que eu vi na esquina. Quanto mais rápido eu compreender que não vale a pena eu me ofender, mais fácil eu tenho de perdoar. E aí eu não guardo rancor. O que é o rancor? É aquela coisa que a gente fica remoendo, né? A mineira gosta de um trem desse. Conta uma contenda, quem fez o mal, ao invés de ficar aquele mal naquele momento da ocasião do mal, ele rende o assunto. Aí ele encontra que o vizinho e fala, nossa, fulano fez isso comigo, mas não prestou não. Fulano é ruim de mal, olha como é que acabou comigo, eu fiquei todo triste, eu acabei. Aí chega o marido em casa, você não sabe o que fulano aconteceu, o que fez comigo. Eu estou todo ofendido. Aí chora um momento, uma semana inteira. Aí o negócio já passou um ano. Quando ela conta de novo, ela chora de novo, a mesma mágoa. É o rancor, que funciona para a alma como um ácido corrosivo, que destrói a capacidade da gente de ser feliz. Então eu tenho que encontrar em mim essas coisas que me impedem de ser feliz. Não é o que aconteceu comigo, é o que eu faço disso que aconteceu comigo. Para eu poder ficar um pouco mais aliviada, eu preciso fazer o bem. Aí eu vou lá, ela vai me pedir a xícara de arroz. Aí eu vou falar assim, mas eu não gosto dela. Mas eu vou conversar com Deus, porque meu negócio é ele é que me colocou ela como irmã dela, colocou nós duas como irmão, agora eu tenho que ver com ele. Eu falo, Senhor, deixa eu explicar uma coisa. Eu não gosto dessa mulher não, não gosto dessa pessoa que está me pedindo xícara de arroz não. Mas eu aprendi lá no cantinho que a gente tem que exercer misericórdia. E exercer misericórdia, eu tenho que entender que ela é minha irmã. Eu posso até não gostar dela, mas eu preciso fazer o bem para ela. E eu não posso fazer só o bem de dar xícara de arroz. Eu preciso abençoar essa xícara. Eu tenho que dar uma bênção para ela. Então eu não posso dar com desdém. Então eu falo, Senhor,
multiplica essa xícara de arroz, porque no momento eu só tenho isso para dar. E é o que ela está pedindo. Abençoa para alimentar quem precisa na casa dela. E me ajuda a compreender que mesmo sem gostar, o bem eu posso fazer. Ó, aí agora fica com Deus lá. Ele é que resolve. Ele é que é pai de todo mundo. E ali, nesse exercício da prece, a gente consegue ir esquecendo a ofensa, porque a gente ficou muito mais firme naquilo que a gente tinha que resolver dentro de nós, do que se a outra estava pedindo ou não a bendita da xícara de arroz. Viu como é que a gente começa a ganhar tesouro na alma e não amontoar um tanto de arroz dentro de casa só para falar tem, mas mudou? Não faz sentido, né, gente? Porque aí não é misericórdia. Você fala, eu tenho, mas não dou não, que eu não posso não. Mas será que não pode? Então a gente precisa entender isso. Porque se a gente entende isso, a gente se torna feliz. Diga, meu amigo, pode participar. Sim, mas que pessoa, vai na aluna, quando eu pedi uma começar, então você está fazendo macumba. Pois é, aqui é interessante. Olha só, quem tem. Pois é, ele falou assim: olha, para fazer o mal. Mas qual que é o mal que afeta a gente? É o que a gente acredita. E é o que a gente faz. O mal que o outro faz a gente, se eu perdoar, esse mal não me atinge. Ele transforma em bênção. Então a macumba, no nosso popular, a gente acredita que é fazer um trabalho, né? Colocar lá uma galinha, dançar ao redor, pôr umas velas, né? Macumba, gente, é o nome de uma árvore que tem lá no continente africano e que as pessoas das tribos dançam ao redor dessa árvore chamada macumba. Aí quando chegou aqui as religiões de origem africana, trazendo suas oferendas para os seus orixás ou para os seus santos de devoção, pelos espíritos que eles se acreditavam protetores, dançavam ao redor, falavam, é macumba. Agora, a macumba mesmo, no sentido de fazer o mal para alguém, é quando eu alimento o rancor, quando eu alimento a mágoa, que essa mágoa me acompanha até depois de morta, que ela vai para o meu espírito e eu vou ficar com aquele pensamento firme em querer devolver o mal com o mal, eu vou perseguir essa pessoa. E aqui na doutrina espírita a gente chama isso de obsessão, aonde nós temos aqui no Cantinho de Jesus, toda segunda, quarta-feira do mês, reuniões que faz tratamento quanto a isso. A gente encontra espíritos endurecidos que já morreram, não têm corpo físico mais e ainda tecem um ódio horroroso por algum familiar, por alguma pessoa que atribui que acredita fazer o mal, porque se sente injustiçado, acha que foi ele que fez o mal e quer vingar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se você acredita que ela está fazer o mal, você tem toda a liberdade de falar, eu não vou poder te doar. É igual a Você novela, pode. A Viagem. A Viagem. Fala sobre esse espírito de obsessor, que é do aquele menino que morreu, que desencarnou e vai voltar para perturbar as pessoas que fez mal para ele aqui. Exatamente. Mas você, qual é o seu nome, meu amigo? Adailson. Eu entendo a sua compreensão e faz todo sentido. Olha, eu não vou entregar, por exemplo, uma arma para alguém se a pessoa vai usar a arma e vai matar os outros. Não vou fazer uma coisa dessa. Mas aqui nós estamos falando de misericórdia, de compreender que até aquela pessoa que pega o bem e faz o mal, ela é minha irmã também. Ele é meu irmão também. E eu vou ter que dar conta disso. Porque isso tem que estar, na verdade, dentro da minha casa mental e uma semente no meu coração para que eu seja feliz. Porque se eu acreditar numa mentira, como se ele fosse distante de mim, que se eu não tivesse nada a ver com isso, que ele então que leve ferro, que ele então que vai ser preso, vai ser maltratado, que ele vai lá para os quintos, né? Que as pessoas falam assim, que é cuidado, gente. Né? Uma vez aqui nesse púlpito, Afonso Chagas, um palestrante espírita, disse assim, olha, cuidado quando você manda alguém para um lugar muito longe, porque quem vai ter que buscar é você é irmão dele, você colocou ele lá, agora quem pode tirar é só você. Então ele falou assim pra gente, se você quiser mandar alguém para um lugar, manda para Nossa Senhora, porque nos braços de Maria fica mais fácil a gente receber, ir lá e buscar de novo. A gente tem
Não dá não, mas é devagarzinho. A pessoa manda mais pro inferno que ela tá acima. Não, a gente vai devagarzinho. Adenilson, a gente vai devagarzinho. Já sabe que a mulher manda mais depois pro inferno não foi. Tem mais gente que é em cima. Pois é, mas a gente for devagarzinho compreendendo que até as pessoas que estão lá nesse inferno é irmão da gente. Um dia eles vão melhorar. Ou vocês acham que a gente também está super santinho, que a gente veio de um lugar assim, a gente veio do céu, gente? A gente só fazia coisa boa, será? Então é bom a gente compreender isso, para a gente entender que perdoar é para perdoar sem limite. Porque Jesus disse, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 100 vezes. Não, ele disse, aí Jesus falou assim, olha, não está escrito na lei 7? Aí ele falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. Porque na matemática e na cabala, o 7 é um número múltiplo, significa que eu vou ter que perdoar infinitas vezes. Olha, a Bíblia fala aí, não dará da cobra, você perdoa o inimigo, te pega. Olha, o que é dar? Verdade, mas deixa eu te explicar, isso aí você falou uma coisa muito bacana, Daí. Vamos só explicar isso aí para a gente poder compreender. A gente não pode dar asa à cobra. O que significa isso? Eu não posso ficar dando uma arma para todo mundo sair matando todo mundo. Não posso fazer isso. Eu não posso dar uma asa à cobra, eu não posso dar corda para você ficar falando mal dos outros na minha cabeça. Porque você vai ficar com pensamento negativo e vai colocar pensamento negativo na minha cabeça. Vou dar asa à cobra, não. Eu não posso. Então, é nesse sentido, percebe? Agora, eu entendo quando você fala assim, o outro não tem condições de conviver comigo agora porque ele pode me fazer o mal. E quando eu impeço o outro de fazer o mal, eu não dou oportunidade para ele me prejudicar, eu estou cuidando mais dele do que de mim. Porque todo o mal que ele faz fica impregnado no perispírito dele e ele vai ter que dar conta disso um dia. É o erro dele que um dia ele vai ter que limpar. Então, quando eu impeço o outro de me prejudicar, eu estou amando o outro e amando a Deus e me amando ao mesmo tempo. Eu estou cumprindo o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, aí eu consigo tomar uma decisão que é bom para o outro, bom para mim, que agrada a Deus. Então, isso que você falou faz todo sentido nessa linha de raciocínio. Tá bom? Para a gente poder compreender. Eu tenho até que horas, Anália? 15 para as 4. 15 para as 4, obrigada. Então, olha só. A gente precisa entender que para ser misericordioso, eu preciso ver que a reconciliação é necessária. Jesus também ensinou para a gente assim, olha, se for colocar alguma oferenda no templo e lembrar que você tem alguma coisa, que tem algum irmão que tem algo contra você, vai lá primeiro e reconcilia-te com ele. Olha que interessante. Então, o que Jesus estava ensinando? O seguinte, ó, que fazer as coisas só pelo lado externo não funciona não. Eu tenho que fazer primeiro pelas coisas do lado de dentro. Então, olha, eu vim aqui no cantinho só, e tá aqui ouvindo a palestra, e tá tudo bom. Chega lá em casa, eu, ó, não gosto daquele marido meu não. Que a mulher minha é difícil. Aquela sogra desconjura. Meu cunhado tá osso de aturar. Não. Então, eu falo assim, ó, você vai lá no cantinho, lembra como é que você está convivendo em casa. Lembra, ó, você achou seu marido, que tem hora a gente é difícil, né, gente? Se eu contar para vocês o tanto que eu sou difícil, pergunta pro povo aqui do cantinho que trabalha junto comigo, eles vão ver. É todo dia me esforçando para melhorar um pouquinho. Aí, como eu sei que eu sou difícil, eu vejo que o outro é difícil e falo, nossa, um dia eu vou melhorar. Então, a gente precisa entender que dentro da casa da gente, a gente precisa exercer misericórdia. É o lugar mais fácil da gente exercer misericórdia e mais necessário. Porque eu preciso reconciliar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu preciso reconciliar, porque eu preciso ser feliz. Se eu ficar na minha casa cheia de briga, como que eu vou ser feliz lá dentro, gente? Alguém é feliz no meio da discussão? E muitas vezes eu não perdoo porque eu não aceito o direito que o outro tem de errar. O outro tem direito de errar. E eu preciso o dever de exercer a misericórdia para com ele. Isso não significa apoiar o erro dele, mas significa compreender que ele tem condições de reparar todo e
qualquer erro que ele cometer e que no momento certo assim ele fará. E eu preciso entender que eu também tenho condições de reparar todo e qualquer erro que eu já cometi. Então, e talvez que eu ainda venha cometer. E eu preciso então focar naquilo que eu preciso reparar. E uma das reparações que eu preciso é tratar essas ofensas que magoam, que vira rancor, que me desassocia uns dos outros, que me coloca distante de todo mundo. Esse é o sacrifício que Jesus aguarda da gente, para a gente ser feliz. Quando eu sacrifico a minha arrogância de achar que eu sei o que é certo e que você no sentido do outro, né? Você fez errado, então eu estou certo, então você está perto de mim e eu fico longe de você. Isso é misericórdia, gente? Eu posso compreender o direito que o outro tem de não querer conviver comigo. E isso, até lá em Moisés, já ensina a carta de divórcio e o Evangelho segundo o Espiritismo também, quando a história é de cônjuge. E aí a gente precisa exercer misericórdia com aquele cônjuge que decidiu ir embora, porque ele não é obrigado a conviver conosco. Mas isso não significa tecer por ele mágoa, raiva, rancor, vingança ou qualquer maledicência. Eu preciso dar a ele a liberdade. Assim como eu, por liberdade e por exercer misericórdia, quero viver bem e conviver bem com todos aqueles que a providência divina me confiou, primeiro com a família corporal e depois com os meus amigos de fora. É alimento para a alma a misericórdia. A misericórdia me nutre, me deixa mais próxima do amor real. Não o amor romântico que a gente vê aí, né, para tudo quanto é lado, mas é o amor real. E outra fala que Jesus nos ensina, que ele vai falar sobre um grande nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. O que é isso? Ele vai ensinar o seguinte, tem duas maneiras de perdoar. Um que perdoa, mas exercendo a vingança. Vocês já viram isso? Quando você quer perdoar e contar para todo mundo, olha, eu vou perdoar ela que ela falou mal de todo mundo aqui, falou mal de mim, e eu estou perdoando porque eu já estou lá no cantinho, eu sou bem, então eu te perdoo. Mas você sabe o que você fez. O que você fez é um pecado mortal. Está perdoando? Não. Está faltando misericórdia. Eu não estou perdoando. Aí ele fala, tem uma outra forma de perdoar. É aquele que você não quer humilhar aquele que errou. Porque a humilhação em errar em si já basta. Porque um erro, quando nos desperta a consciência, a vergonha muito grande que a gente sente diante de Deus, já não precisa, quanto mais diante dos homens. Não precisamos humilhar ninguém para perdoar. Ao contrário, perdoar com misericórdia é fazer de tal forma que o outro tenha condições de levantar e reparar na mesma hora. Tem um casal, eu sei que vocês assistem muito rios assim, né, na internet, não é? Tem um casal de uma cantora, eu acho que tinha um casal, uma dupla sertaneja de uma cantora, que uma separou da outra. Eu sou péssima com esses negócios de artista, gente. Aí ela é muito assim, bombada na internet, e o filhinho dela usou o celular e gastou, parece que assim, 5 mil em moedinha, porque vocês estão comprando desses negócios de aposta, né? E ele usou o celular do pai dele. Eles são riquíssimos, gente. A mãe dele tem até avião, o menino tem 10 anos. Olha o que é perdoar com misericórdia, para ver que não está lá na fala de Jesus, não. Qualquer um aqui, seja rico ou pobre, é preciso usar de misericórdia para ser feliz. Porque não adianta ter avião e não ser feliz. Então essa família precisava ensinar para o filho, e eles precisavam ser felizes, apesar da fama, do avião, de todo o dinheiro, que não é isso que vai trazer a felicidade real, é essa que Jesus ensinou. Então o menino usou, acho que foi assim, 5 mil de moedinha do cartão do pai. Aí o pai virou para ele e falou assim, olha,
Você vai ter agora que pagar. Você vai ter que restituir isso aqui. Porque isso é muito dinheiro. A gente não pode usar o telefone de alguém, usar o dinheiro de alguém, fazer isso. E como que você vai restituir? Você vai precisar de restituir. Olha, eu te perdoo, mas agora você precisa consertar. Como que você pode consertar? Aí o menino ficou pensando como é que ele podia fazer. Ele reuniu e falou: você não gosta de vender brinquedos, você vai fazer alguma coisa sua. O menino foi para uma feira dessas de exposição onde a mãe iria cantar, montou uma barraca. Isso foi filmado lá nos Rios. Na hora que vocês iam achar isso na internet, vocês vão ver. E o menino passou a vender os brinquedos dele tudo. E o pai ajudando a contabilizar até encontrar o valor dos 5 mil. O menino pagou o erro, consertou o erro? Consertou. O pai perdoou de forma a dar possibilidade para o outro reparar o erro? Deu. Se a gente não tiver misericórdia, como é que a gente faz? Ah, meu filho, tem problema não, porque é meu filho, né? Tá ótimo. Quando for o filho do vizinho, roubou. Aí a gente é duro com o outro e mansinho com a gente. Então a gente fala assim: olha, seja misericordiosos com o outro e justo para com a gente. Seja correto contigo, para que você não caia na prisão e lá não seja cobrado para que você pague até o último centavo. Jesus conta essa parábola para a gente sobre essa questão de pagar o último centavo. Por quê? Porque dando para a gente que nós somos responsáveis para limpar toda a sujeira que a gente fizer. E isso não é punição, é bênção da reparação. Então, dar a chance ao outro de consertar o que errou é uma bênção. Não é mais punição. Aí a gente consegue exercer a misericórdia sem aquele instinto de vingança. Bem feito, agora vai ter que fazer isso. Não, agora você consegue. E quando a gente percebe que a gente é capaz de reparar o erro da gente, a gente se torna forte. Esse é o sacrifício que traz paz interior. Esse é o sacrifício que ajuda a gente a entender aquela outra parábola da trave no olho do outro. A gente fala assim: olha, você está vendo um cisco no olho da Conceição, não é, Conceição? Mas não estou enxergando a trave que está no meu. Jesus ensina isso para a gente, fala assim: olha, primeiro, cuida dos seus erros. E quando você vai ajudar o outro para tirar a trave, o cisco do olho dele, você já vai ter arcabouço moral para fazer isso com misericórdia, para ajudar ele a viver livre daquele mal, não para impor que ele tem que tirar aquilo a qualquer custo. É quando você dá para ele condições, você vai conseguir. Vai lá. Assim como esse pai, que é rico, da cantora, fez com o filho de 10 anos. E o filho vendeu, conseguiu dinheiro e pagou. Nós também vamos fazer isso. E assim a gente encontra a felicidade real. Do mesma forma quando teve atire a primeira pedra aquele que não pecou. Quando a gente vai ficar usando de muita vingança, de achar bem feito, de falar assim: ah, ele está fazendo isso? Ele vai ver, porque a justiça divina tarda, mas não falta. Ô, gente, onde que está a misericórdia nessa frase? Eu não consigo ver. Eu estou vendo você doido esperando para a vingança chegar e você ainda colocar que a sua vingança é em nome de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos aqui aprendendo a desenvolver misericórdia. Nós vamos aprender da noite para o dia? Não, mas nós precisamos compreender o que significa isso. Então, na hora que alguém errar, não é para tirar a primeira pedra, mas é para compreender que aquele erro é passível de correção e que a própria pessoa que errou, ela tem condições de reparar. E isso, quando a gente ajuda o outro a reparar o mal que ele fez, a gente está usando de indulgência, construindo a felicidade na base da misericórdia. Então a gente precisa de perdoar, sentir paz de espírito, amar mais, para evoluir. Para que a gente tem que ter misericórdia? Só para ser feliz? Não é motivo. Por que eu preciso desenvolver misericórdia? Porque eu quero ser feliz. Mas eu quero ser feliz para quê? Para eu evoluir. Porque evoluir, eu vou ficar perto de Deus, eu vou ficar perto de Jesus. Quem aqui sente saudade de Jesus? Nossa, eu também, gente. Já pensou no dia que puder tocar nele assim de novo, né? Eu ainda fico com esses sonhos bobos. Por isso, para isso, que eu fico tentando desenvolver a misericórdia. E há um exercício fácil para a gente pensar.
Na primeira hora que a gente tem aquele impulso para a gente poder não ser misericordioso, para a gente usar de vingança, para falar bem feito, para falar toma distraído, para falar não devia fazer isso, ai que coisa feia. Sabe aquele pensamento que vem? Um minuto primeiro, respira e pensa em Jesus. Depois, 3 vezes por semana, a gente pode fazer, 3 vezes por dia, a gente pode fazer uma prática diária. O que eu tenho que perdoar agora de manhã? Antes do almoço, aconteceu alguma coisa, eu acordei, eu preciso perdoar. Almocei, ali na parte da tarde, o que eu tenho que perdoar? Depois do almoço, aconteceu alguma coisa, eu preciso perdoar. À noite, o que é que eu tenho que perdoar? Eu tenho que ficar atento para me exercer a misericórdia. E aí, em 7 dias, eu preciso descobrir qual foi o meu desafio da semana. Aí você fala assim, ó, essa semana eu não briguei com ninguém. Ó, minha semana é hoje não reclamar. Aí eu consigo construir. Por quê, gente? Porque o amor é infinito e é completamente de graça. A gente, todos nós, conseguimos exercer um pouquinho do amor que Jesus nos ensinou quando a gente exerce a misericórdia. Está lá no capítulo 10 do Evangelho. De vez em quando a gente vai ter o Evangelho aqui para a gente consultar e poder ver como é que a doutrina espírita estuda o Evangelho de Jesus. Porque a gente quer é viver no Evangelho. A gente não quer só saber do Evangelho. A gente quer viver, tá? Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada a todos vocês pela presença. Sábado que vem tem mais.